Recapitulando então, galerinha, ó. Se na minha reta dos números reais eu posso encontrar infinitos valores, a minha mente tem que levar em consideração que o meu ponto de referência é sempre o centro, é o zero. Então eu caminho para o mais infinito e para o menos infinito, pensando que os valores vão aumentar positivamente e diminuir toda vez que eu me afasto do zero. Quando eu observo que existem X valores e esses valores, quando eu quero analisar um por vez, num intervalo que vai do 1 ao 0, eu posso ter aqui, por exemplo, qualquer valor, infinitos números na minha representação. Então, os tipos de intervalo que eu quero analisar precisam estar intimamente ligados com o conceito dos conjuntos. Por quê? Porque quando eu penso que a representação desse valor X, ela está fixa só nos números naturais, eu só posso considerar 0, 1, 2, 3, 4 para o infinito. Quando eu penso nos números inteiros, então x pertence aos inteiros, eu só posso analisar os negativos, o zero e os positivos. Esses que eu destaquei aqui em cima, ó, indo para o menos infinito ou para o mais infinito. Quando eu digo no exercício que eu quero analisar os valores racionais, então eu estou considerando o conjunto mais amplo. Eu estou olhando para os naturais, para os inteiros, para o decimal exato e para a dízima periódica. Se eu quero analisar os irracionais, então eu estou pensando nesses números que têm a representação para o infinito, mas que não geram repetição, ó, que não geram dízima. E quando eu penso nos reais todo, eu posso avaliar qualquer valor, qualquer número é preciso avaliar. Então, os tipos de intervalo, eles vão analisar assim, o valor X que está compreendido entre um tópico e o outro. Ele pode ser descrito, por exemplo, ó, X, representação do intervalo A. Então, o meu intervalo A, ele pode começar aberto no menos infinito até chegar no número 5 aberto. Eu estou considerando intervalo aberto porque eu estou considerando valores de x pertencente ao conjunto dos reais, tal que o meu valor de x, ele começa no menos infinito e para no 5. Então, os valores de x que eu estou procurando vão assumir sempre quantidades, ó, x está aqui, ó, menores até lá no menos infinito, x está assumindo valores menores do que o próprio dígito 5. Como a bola está aberta para o 5 e para o infinito ela sempre é aberta, eu vou considerar sem o igual aqui embaixo. Uma outra representação é eu pensar na análise em colchetes, ó, do menos infinito, ponto e vírgula, até o 5, intervalo aberto. Então, toda vez que eu quero avaliar o intervalo que vem do menos infinito e para num número, ele não está incluso, eu considero a bolinha aberta. Aqui a gente está falando dos tipos de intervalo. Então, esse é um dos modelos de intervalo aberto. Ele é aberto no extremo inferior e também no extremo superior. Aberto dos dois lados, colchete fica aberto para os dois valores, ó, aberto, aberto.
E se fosse um intervalo fechado? Então, intervalo B, eu quero analisar de um número específico, ó. Fecho a bolinha, intervalo fechado, do 10 até chegar no 13. Quando eu escrevo dessa maneira, eu estou pensando qualquer valor de x compreendido aqui, inclusive os extremos, porque eu fechei, então eu considerei os extremos. Ao escrever essa representação, não em forma de reta e desenho, eu estou pensando que os valores de x do meu intervalo B, na representação de conjunto, são valores de x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o x pode assumir qualquer valor, ó, do 10 até o 13, então inicia no 10, pontinho aqui, ó, biquinho fechado, menor igual, porque eu estou considerando pintado, inclusive o ponto do extremo inferior 10, inclusive o extremo do ponto superior 13. Então, na hora de avaliar esse novo intervalo, eu penso que do 10 até o 13, o meu colchete tem que ficar fechado para os dois valores. Aqui eu estou analisando o conceito de intervalo fechado. E eu posso ter uma outra representação, que é quando eu quero aqui, ó, o intervalo C, que pode ser aberto de um lado, fechado do outro, fechado no início e aberto no final, tanto faz. Então, eu vou ter um intervalo aberto e fechado simultaneamente. Por exemplo, do 0 fechado até o 4 aberto. Então, meu intervalo C são valores de x pertencente aos conjuntos, né? Conjunto dos números reais, tal que o meu extremo de x vai ser o 0 e o 4. 0 e 4. Como funciona esse comportamento? Qualquer valor de x pode ser assumido aqui, assim, ó, inclusive o 0, então, limite inferior, incluso bolinha pintada. E o limite superior, bolinha aberta, ele fica exclusivo, sem o símbolo do igual. Ele vai próximo do 4, até 3,999, mas o 4 especificamente eu não posso considerar nesse intervalo. Então, existem algumas complementações, onde a gente vai avaliar aberto nos dois extremos, fechado nos dois extremos, ou intervalo aberto e fechado, aberto e fechado. Nesse caso aqui, fechado e aberto. Fechado e aberto. O conjunto C aqui, então, é a representação do fechado em 0 e no 4 aberto. Jogo o colchete para fora. Existem outras representações. Continuaremos então.